Hoje, né, nossa videoaula, nosso assunto será falar um pouco sobre funções. O que são funções? Na informática, funções são subprogramas, né, são subrotinas que são criadas para que haja uma reutilização de código, né, elas são úteis para esse fim, para resolver um problema, ou seja, para dividir o problema maior em partes menores. Essas partes menores podem ser uma função, pode ser também definido como um procedimento ou um subprograma. Então, hoje nós vamos estar falando sobre essas funções, como criar essas funções em PHP e verificar a utilização delas através de um exemplo. Primeiramente, para se criar uma função aqui no PHP é até simples. Nós vamos utilizar a palavra reservada function e em seguida o nome dessa função pode ser, o nome deve ser o mais significativo possível, ou seja, deve indicar o que a função faz, né? A ação dessa função. Então, a sintaxe básica, né? Vamos ver como que nós vamos poder criar a nossa função aqui através de um exemplo. A criação de uma função, então, eu utilizo a seguinte sintaxe. Eu coloco a palavra reservada function, o nome da função, que pode ser qualquer nome, né, que eu queira dar. Lembrando que segue as mesmas regras de nome de variável. Entretanto, no PHP a variável tem o símbolo do cifrão e no caso da função, não tem o cifrão no nome da função. Mas o restante das regras segue o mesmo padrão, ou seja, não pode começar o nome com um número, não posso utilizar outros caracteres especiais a não ser o underline. Então tem essas regras básicas para o nome de uma função. Em seguida, viria uma lista de parâmetros ou de argumentos que teria essa função. Esses argumentos ficariam entre abertura e fechamento do parêntese, nesse meio aqui. Então eu posso ter um argumento, né? Argumento 1, poderia ter argumento 2, né? Sempre lembrando que aqui seriam variáveis, então o cifrão vem, então argumento 2, e assim por diante, indefinidamente a quantidade de argumentos que eu teria aqui nessa função. Em seguida eu vou abrir o bloco da função com a chave e fechar a função para não esquecer de fechar. Nesse meio aqui viria então o código, né? Todo o código referente à minha função. Esse código, pessoal, pode ser qualquer código PHP que nós já estudamos. Estruturas de repetição, decisão, declaração de variáveis locais, então chamada de outra função, etc. Então posso usar qualquer tipo de código PHP aqui dentro dessa função. Ok, então vamos ver, para que a gente veja na prática, vamos abrir nosso NetBeans e vamos criar alguns exemplos para que a gente possa ver como que vai funcionar, né? Como funciona essas funções. Então vamos lá, eu vou criar um projetinho para a gente poder fazer esses nossos exemplos. Vamos criar um novo projeto, né? Aqui no NetBeans, PHP, aplicação PHP, clicar em próximo. Vamos colocar um nome para esse projeto. Vou colocar assim, funções. Próximo. Aqui vem localhost. Se você tiver instalado no padrão, é a porta 80, mas geralmente a porta 80 está ocupada, então nós vamos mudar lá as configurações lá no XAMPP, né, no htdocs. No meu caso, eu mudei para a porta 81, poderia ser 8080 e outras portas que a gente poderia estar usando aí. Só relembrando aí para quem esqueceu, né? Aqui ó, no XAMPP, nós temos em configuração aqui no Apache HTTPD conf, né? Aqui nós vamos achar o listen e o server para que nós possamos alterar a porta. Então aqui no listen, nessa linha de código, nós vamos dar para 81, no meu caso aqui, e lá embaixo, um pouco mais abaixo, nós temos a configuração do servidor.
Então a outra parte para alterar é server name localhost 81 aqui. Okay? Então nesses dois lugares nós temos que fazer a alteração para a porta. Beleza. Voltando aqui no nosso projeto, especificamos a porta do nosso projeto e vamos finalizar aqui. Já é suficiente. Criado o nosso projetinho, nós vamos fazer o seguinte. Na nossa página inicial do nosso projeto de teste, né, eu vou criar o link aqui para os nossos exemplos. Então eu vou colocar a href, vamos chamar a pasta exemplo 1, né, e dentro da pasta exemplo 1 nós vamos criar um arquivinho exemplo funções. Só lembrando, pessoal, que em nome de projeto, em nome de arquivo, nós colocamos acentos, né? Os caracteres especiais devem ser evitados. E aqui nós vamos colocar, terminar nosso link, né? Aqui posso colocar os acentos tranquilamente. E vou fechar aqui meu link. Ok. Se eu quiser colocar alguma outra coisa depois, eu vou colocar uma cabezinha. Ok. Então aqui nós vamos criar agora a nossa pasta para criar o exemplo funções. Então, vamos lá. Aqui na pasta de arquivo de código fonte, nova pasta, vou criar a pasta exemplo 1. Ok. Dentro da pasta exemplo 1, nosso arquivo PHP chamado exemplo funções, que é esse mesmo nome que eu disse lá no link que eu iria ter, né, meu arquivo. Então exemplo funções, não precisa da extensão, já coloca automaticamente, mas eu já coloquei aqui. Então ok, esse nome aqui, finalizar. Então essa aqui é a nossa, olha só, acabei criando um arquivo do PHP ao invés de uma página web do PHP. Tudo bem que é só para os nossos exemplos, então para vocês entenderem é suficiente. Então vamos ver aqui, a criação da função então seria basicamente assim: function, soma, e aí se a função fosse sem argumentos, seria só isso para criar uma função. Então a função pode ou não ter argumentos, não é obrigatório ela ter argumentos ou parâmetros, né? Ela não é obrigatório que ela tenha argumentos, nem é obrigatório que a função tenha retorno. Então a função ela pode ter ou não argumentos e pode ter ou não retorno, ok? Então, só relembrando aí. Então vamos lá. Aqui vamos colocar uma variável. Pode ser o mesmo nome, não tem problema. E vou retornar. Vou mostrar essa soma. Então, ok. Então essa é a função sem argumentos que faz a soma de 10 mais 10 e mostra a soma. Ok. Para ficar mais significativo o nome, né? Soma 10 mais 10. O nome da função ficar mais significativo seria assim. Só lembrando então que o nome, né, pode ter números, desde que não seja iniciando o nome da função. Então vamos lá. Essa é a função. Para chamar essa função seria muito simples, é só a gente colocar aqui o nome da função, começar a digitar, e o próprio NetBeans já acrescenta ali, é só a gente dar Enter. Ok, então eu acabei de chamar essa função. Então o que isso aqui faz? Ele está esse aqui seria o fluxo normal de execução da nossa aplicação. A função nunca é executada, a não ser quando é chamada. Então, se eu executasse esse arquivo sem essa linha de código, não executaria nada. A função foi criada, mas ela não foi chamada. Dessa forma, eu estou chamando a função. Então, esse seria o fluxo normal, né, da nossa aplicação. Então, quando eu executar isso, vou dar um Shift F6 para executar. Vocês vão ver que vai aparecer lá na tela 20. Então, é isso que vai aparecer. Ok. Então, vamos lá. Essa é a função sem parâmetros e ela só executa alguma coisa e para. Entretanto, as funções elas
tem que ser ela tem que ter uma função melhor que essa, né? Tudo bem que mostrar alguma coisa seria uma das funções, seria um dos objetivos, digamos assim, da função. Só que, por que não, então, ao invés de somar fixamente 10 mais 10, eu não coloco essa função recebendo como parâmetro os valores que eu quero somar e mostrar, então, esses valores, essa soma na tela. Então, para fazer isso é bem simples. Vamos até alterar o nome dela, né? Porque não é soma só 10 mais 10 mais. Ela é a função de soma que vai receber como parâmetro um número, dois números. Ok, então ela recebe como parâmetros dois números. Então, aqui ao invés de 10 mais 10 fixos, se esses valores serão variáveis, então, ó, num1 e num2. Recebeu, então, somou esses dois valores e vai mostrar essa soma na tela. Esses valores não sei quais serão. Esses valores serão passados para a função e vai fazer essa soma para a gente. Então, aqui na hora de chamar a função, eu não tenho mais a opção de chamar a função sem parâmetro dessa forma aqui. Se eu fizer isso, vai acontecer um erro. Vamos só testar, ver se realmente acontece. Olha só, dá um aviso, né, de um erro, de um cuidado aqui, né, dizendo que a função ela precisa, né, foi solicitada a variável num2 e num1 para essa função e não existe essas variáveis, não foram passadas para ela. Então vamos lá, vamos resolver esse problema. Então aqui na hora da chamada da função eu tenho que passar os parâmetros, os valores para lá. Então agora eu vou pedir para ele somar 30,50. Ok, então olha só o que acontece. Esse valor 30 é passado para a variável num1 e esse valor 50 é passado para a variável num2. Ok? Se eu executar isso agora, eu vou lá atualizar a página, vocês vão ver que vai somar 30 com mais 50. Deixa eu ver se eu salvei lá. Não salvei, então vou salvar aqui primeiro. Agora eu vou atualizar para que execute, mostre na tela 80. 30 mais 50, 80. Então agora, né, tem uma função que já faz alguma coisa mais interessante, que ela já recebe valores externos e faz um processamento e mostra esse resultado. Se eu não quiser mostrar o resultado dentro da função, eu posso retornar esse valor, nós já vamos falar sobre isso. Então, ok, isso aqui é o que a função com parâmetros faz. Eu posso ter quantos parâmetros, quantos argumentos forem necessários para uma função. Lembrando que esses parâmetros são passados aqui via valor, ou seja, o valor esse valor é passado para a variável. Poderia ser, inclusive, outras variáveis passando valor. Supondo aqui que eu tenha a variável n, que é igual a 30, e a variável m, que é igual a 50, ok? Aqui, ao invés de passar então os valores 30 e 50 fixos, eu posso passar as variáveis e passo m. Então, o que acontece? O valor da variável n passa para a variável n1. Então, a variável n vale 30. Então, a variável n1, no momento da chamada da função, passa a valer 30. E a variável m vale 50. Então, no momento da chamada da função, o n2 vai passar a valer 50, que é o mesmo valor de m. Ok? Então, a passagem por valor, isso aqui. Se eu executar lá, vocês vão ver que vai continuar o mesmo resultado. F5. Para vocês verem que realmente funcionou, né? Vamos falar que eu estou enganando vocês. Nós vamos colocar aqui um outro valor. Então, vamos colocar 60 para que dê 110 lá. Vamos lá, vamos atualizar aqui. Ok, então a chamada da função vai me retornar 110. Ok. Na verdade, vai mostrar, né? Isso aqui que acontece. Beleza. Então, essa é a função com parâmetro. E se eu quisesse retornar esse valor, se eu não quisesse que a função mostrasse esse valor, eu quero sim retornar para fazer algum outro tipo de operação. Por exemplo, eu quero verificar se essa soma é maior do que 100, por exemplo. Então, olha só, isso aqui já dá para vocês entenderem que eu estou colocando valor fixo nas variáveis. Esses valores poderiam estar sendo recebidos de um formulário através do post, né? Através do get ou do post. Esses valores poderiam estar sendo recebidos
do formulário, tá? Através de um formulário, através de um link, esses valores poderiam estar sendo passados para essas variáveis, que nós já vimos isso antes. Então agora, ao invés de somar as variáveis e a função mostrar, por que não retornar esse valor? E se eu quiser mostrar ela aqui, eu mostro. Se eu não quiser mostrar, quiser fazer algum tipo de operação, eu faço. Então, como fazer isso? Para que nós possamos fazer isso, nós vamos fazer assim. Ao invés de mostrar o etil, né, o etil mostra o valor da variável, nós vamos retornar esse valor. Vamos colocar return soma. Ou seja, isso aqui, ao invés de mostrar o valor, eu estou retornando esse valor. Só lembrando que uma função ela retorna apenas um valor. Se eu quiser retornar mais de um valor, eu teria que usar funções, eu teria que usar tipos de dados um conjunto de valores, como por exemplo arrays, listas, né? Arrays seriam, no caso, nossos vetores, né? E matrizes. Eu posso retornar mais de um valor apenas através de vetores e matrizes ou através de listas, tipos de dados mais complexos, ok? Então vamos lá. Nesse retorno, quando uma função tem retorno, aí aqui, na chamada da função, se eu fizer isso agora, não vai acontecer nada. Porque aqui eu estou chamando a função, estou passando os parâmetros, essa função vai fazer o cálculo e vai retornar um valor. Mas eu não estou fazendo nada com esse valor, eu só estou chamando a função. Mas eu não estou colocando ela dentro de variável, eu não estou mandando escrever essa função e assim por diante. Se eu quisesse apenas que escrevesse os valores, seria muito fácil, só colocar isso aqui. Etil soma, ou seja, eu estou mandando escrever, chamando a função e passando os valores para lá, que ela vai fazer todo esse cálculo e vai mostrar, vai escrever na tela esse resultado. Será que dá certo? Vamos executar? Olha só, executando, vai dar os mesmos 110 que deu anteriormente. Ok, então, se não for isso que eu quero fazer, eu posso armazenar esse retorno em uma outra variável. Então, vamos colocar uma variável aqui chamada resultado. Tá. Resultado recebe essa soma, ou seja, a função soma foi chamada e fez realizou alguma coisa e retornou e armazenou esse resultado aqui na variável. E agora sim, agora eu poderia fazer outras verificações, né, ou criar outra função para fazer algum outro tipo de operação, mas eu poderia fazer, por exemplo, essa verificação. Se resultado for maior ou igual a 100, eu vou mandar escrever valor maior que 100. Ok? Se não, eu vou mandar escrever valor menor que 100. Ok? Então, ó, coloquei valores nas variáveis que poderia ser através de um formulário usando o post lá, né, utilizando o filtro input, né, as funções de filtro. Coloco o valor nas variáveis. Depois chamo a função, passando os parâmetros. Ela vai fazer o cálculo e retornar o valor. Colocou nessa variável o retorno desse valor. Estou verificando se o retorno é maior ou igual a 100. Se for, eu vou colocar que o número é maior que 100. Se não, coloca se ele é menor que 100. Vamos ver então se deu certo. Como Shift F6. Executa, olha só, o valor é maior que 100, ok? Agora nós vamos colocar alguns outros valores nas variáveis para a gente ver se testar a função. Vamos colocar aqui 20 e 50, né? Vamos salvar, Shift F6 para executar, o valor é menor que 100. Então, por enquanto, pessoal, é isso. A função ela serve para quebrar o programa, digamos assim, em valores menores, né? Se eu quisesse fazer essa função, né, ao invés de chamar essa função, quisesse fazer esse cálculo e colocar aqui dentro, também funcionaria. Mas isso aqui, quando a gente faz essa divisão, nossa subdivisão do nosso sistema em funções, é para facilitar a manutenção de código e facilitar também a questão
da reutilização do código, né? Esse aqui é um exemplo simples, claro, com uma soma de dois valores. Não seria tão necessária assim uma função, mas tem várias outras funções, como por exemplo, conexão com o banco de dados e assim por diante. Então agora procurem fazer as atividades que foram propostas utilizando funções e até a próxima aula. Quem tiver tirar alguma outra dúvida pode me procurar lá na minha sala. Ok? Então, até a próxima, pessoal.